aguçado com o Espírito Santo para obedecer suas ordens. E quando eu me desloquei para esse lugar, eu estava entrando numa crise pessoal, assim, meu Deus, eu não queria, eu precisava estar na primeira ceia, eu precisava estar ali, receber oração, 46 anos de casados, mas eu sei que eu preciso também estar nesse lugar, então eu vou. Eu me lembro quando o Luciano Subirá esteve aqui, eu fui resgatar uma menina que estava perdida, uma preciosidade de pessoa. E eu estava assim, entre a cruz e a espada, eu falei, eu vou jantar com o Subiano Subirá, vai ser muito agradável, ou eu vou salvar essa vida que está na lama, literalmente suja na lama. E o Espírito falou assim, vai salvá-la. Ainda fiz uma brincadeira. Subirei ou subirá? Subirei. E eu fui. E eu não estive com ele aqui, porque eu não quero estar com homens, eu quero estar com Deus, amém? Então, cheguei naquele lugar, depois de dirigir 1 hora quase alta, eu falei, caramba, volta. E eu, então, voltei sem questionar. Por isso, uma criança, muitas vezes, ela não morre, porque ela obedece à voz do pai e da mãe. Ela não questiona, não concordo, não concordo, voltar para quê? Não, volta, para. Quando um filho sabe que quando a mãe fala para, ele pode não ser atropelado por um ônibus, você sabe disso. Então, a palavra veio, e achei interessante que a pastora Cátia falou dessa palavra, sobre obediência. E eu recebi essa palavra naquele dia. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode repetir comigo? Obedecer é melhor do que sacrificar. Durante muito tempo da minha vida, eu achava que era muito mais fácil obedecer do que sacrificar. Hoje eu sei que não é. Hoje eu sei que fazer sacrifícios é mais fácil do que a obedecer a Deus, ao esposo, a nossa pessoa superior. A obediência dói. E Jesus, quando foi para a cruz, foi obediente. A Bíblia fala que obediente até morte de cruz. E ele, na hora H, ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, se faça a tua vontade, não a minha. Eu desci. Parecia inútil aquele minha descida. E eu pensei, quando cheguei na rua do meu apartamento, eu falei para o Samuel, eu sentia, literalmente, a companhia dos anjos sobre o meu carro. Eu não senti o carro deslizar, não senti o carro voar, nada disso. Até poderia ter sentido, mas não senti. Mas eu senti que como estava sendo bom obedecer. E quando eu conversei isso com meu filho, o Samuel, vocês conhecem ele, não é? Que ele é muito brincalhão. Ele falou assim, mas por que Deus não falou com você de manhã, que não era para ir? Que você evitava tanta gasolina. Sabe como é que Samuelzinho é, né? Ainda. E eu falei assim, Samuel, é a mesma coisa do que Abraão. Quando Deus mandou Abraão sacrificar o filho dele, Abraão fez um percurso longo no coração, na mente da mulher dele. E como deve ter sido difícil cada passo de Abraão com Isaac ao lado, sabendo Abraão que iria matá-lo como oferta ao Senhor. E eu falei com Samuel, por que então que Deus mandou Abraão levar Isaac, se sabia que ele não ia executar o ato, né? Mas Abraão pegou o punhal e quando realmente o coração dele estava disponível a obedecer uma ordem totalmente, para nós, louca, mas Deus queria testar Abraão, como quer testar você e a mim. E quando ele ia descer a mão, o Senhor fala, para. E ele ficou meio que sem graça. Nós precisamos aprender a obedecer. E as coisas não acontecem do nosso jeito, né? Esse versículo que nós estamos trabalhando diz assim, vós sois, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, repete comigo, virtudes. Agora, joga no teu coração, virtudes, grava essa palavra. As virtudes daquele que vos chamou do império, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria destacar 2 palavras nesse versículo. Essas palavras, um é um verbo, proclamar, escreve na tua agenda. Venha com uma agenda para a igreja, escreva a palavra para você lembrar. E a palavra virtude. Então, eu queria dizer que
nós precisamos de entender algumas coisas pelo tempo de hoje que vivemos. E esse versículo nos fala muito sobre muita coisa. Dá para trabalhar um ano aqui, em cada classe, raça eleita, vai por aí. Mas, se a gente não entender a palavra-chave, se eu perguntasse a vocês qual é a palavra-chave, a palavra-chave é proclamar. Nada disso tem sentido sem proclamação. E o que é proclamar? É gritar? Não, é anunciar. Essa é uma versão, mas que a gente sabe que vem do grego, e essa versão é anunciando, anuncie. Eu queria falar sobre esse anúncio. Esse anúncio que fala sobre as virtudes do Senhor e nas nossas vidas. E para isso eu queria que você abrisse comigo, se eu puder, a mídia me ajudar, no livro de Marcos, no capítulo 5. Queria que vocês tivessem bastante atenção no que a gente vai ler aqui. Eu não sei se a versão é a mesma, mas diz assim, está contando uma história de Jesus entrando e navegando no Mar da Galileia. Muitos aqui conhecem o Mar da Galileia, né? Os pastores que foram conosco a Israel. Eu amo a Galileia, pessoalmente, assim, tenho muito temor com Jerusalém, mas tenho muito amor com a Galileia, onde Jesus executou muitos milagres. E o Mar da Galileia é um grande lago, na verdade. É considerado um mar pelo tamanho que ele tem. E o Mar da Galileia, ele vem de um resultado do Rio Jordão, que corta tudo e desemboca, tanto no Mar da Galileia, que é o mar com vida, e depois volta e vai a caminho do sul de Israel e vai para o Mar Morto, que já é um mar sem vida, não é? Que é o sul de Israel. E essa passagem de Marcos 5 é uma das muitas passagens de milagres do Senhor, das virtudes do Senhor. E eu queria que você repetisse comigo que virtude, repete comigo, virtude significa poder. É muito importante que a gente entenda o conteúdo das palavras, né? O que é proclamar? Não é ficar gritando, não. É anunciar. E o que é virtude? Significa poder. A palavra virtude não é só, como diz na nossa língua portuguesa, uma característica de benevolência ou de positivismo no nosso caráter ou nas nossas atitudes. Não. A virtude, em grego, é poder. E quando a gente lê isso aqui, nós temos, assim, para mim, um dos casos de libertação mais drásticos da Bíblia, que é quando Jesus, navegando pelo longo e grande Mar da Galileia, foi parando nas suas beiras, né, e fazendo seus milagres. Ele precisava de um barco para isso, tão grande que o maré. E quem está, como o pessoal esteve aqui, dentro de um barco passando pelo Mar da Galileia, que está muito ativo hoje ainda, você percebe que parece o mar. E as tempestades do Mar da Galileia, por ser um grande lago, repete comigo, lago, elas são tempestades tenebrosas. Elas não são tempestades como você vê nos mares abertos de oceano. Um engenheiro marítimo um dia conversou comigo, Samuel, em Manaus, ele falou assim, mostrou um barco todo arrebentado, enorme, quebrado pelos pedaços. Ele falou assim, as tempestades nesses grandes lagos, elas são as piores tempestades que existem nos mares internos, chamam de mares internos, porque as ondas vêm e batem no barco por todos os lados. É na frente, do lado e atrás. O barco fica arrebentado. E a tempestade que Jesus já passa um pouco aqui, que os discípulos já entram em pânico, não foi nem que ele andou. Ele já fala aqui em Marcos 5, Marcos 4, ele fala que Jesus estava num grande barco e houve uma grande tempestade, não foi ainda. E o barco se enchia de água e Jesus dormia. É o tempo que precede essa narração aqui.
Ele fala assim: mestre, você não está dormindo, você não tem medo que nós morramos? E é a hora que Jesus se levanta e acalma o mar. E logo depois que ele acalma o mar, ele desce desse barco e tem esse primeiro encontro aqui. A Bíblia fala então aqui, vamos ler comigo Marcos 5. Eles atravessaram o mar, foram para a região dos Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem, eu queria que você analisasse bem esse perfil aqui, que para mim é um dos casos de libertação mais fortes que nós temos aqui. Ele era um homem endemoniado. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros. Repete comigo, sepulcros. Do seu encontro. Queria dizer que os sepulcros aqui não são como os nossos sepulcros no chão. Os sepulcros desse lugar e dessa época eram feitos buracos nas rochas. Assim que ainda é, você quando visita Israel, você consegue ver e conhecer alguns túmulos, como de Isaías, como de Jeremias, a gente conhece esses lugares. E são tudo em túmulos, cavados em rochas. Como Jesus foi colocado numa rocha também. Os sepulcros da Bíblia, nessa época, nos apontam buracos feitos em rochas. E daí, a facilidade desse endemoniado ter acesso ao corpo de um morto. Porque muitos sepulcros não eram fechados com pedra, dependendo da situação financeira. Então, a Bíblia fala que esse homem vivia entre os sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrente. Você pode imaginar uma cena dessa? Essa é a descrição dessa pessoa endemoniada. E aí, muitas vezes, lhes haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava todas as correntes. Quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Dia e noite e dia, andava gritando e se cortando, com pedras entre os sepulcros e nas colinas. E quando ele viu Jesus, ou seja, os olhos dele viram Jesus, olha que interessante, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus já tinha lhe dito: saia desse homem, espírito imundo. Ou seja, qual é a cena? Jesus desce do barco, vai para o endemoniado de Gadarena, ele se encontra com esse homem, e esse homem, ele é atormentado, ele é escravizado, ele está acorrentado na mente, no espírito, na alma e no corpo. Lucas diz que ele estava nu. Ele se alimentava de detritos de mortos e se cortava inteiro. Olha o nível de dor humana desse ser aí. E Jesus, então, quando o viu, então os demônios que estavam com ele, não ele, correram para Jesus porque reconheceram a sua autoridade, a sua virtude, e falaram para ele assim: não nos mande ir embora, porque os demônios necessitam de corpos para agir, até de animais. E ele falou assim, Jesus perguntou, porque Jesus lhes tinha dito: saia desse homem, espírito, no singular, imundo. Ouça comigo, rápido, durante 4.000 anos, Elias fez sair fogo do céu. Josué orou, o sol parou. Moisés abriu o mar vermelho. Eliseu ressuscitou morto. Sansão quebrou todo o edifício com a força do Espírito. Josué orou e o sol parou, mas nenhum dos profetas havia encarado um endemoniado. Todos esses grandes homens de Deus e todos esses profetas eles haviam feito muitos milagres, porém nunca, durante 4.000 anos ali, até que Jesus entra na cena, até que Jesus nasça, nenhum endemoniado foi encarado e expulso dele o demônio. 4.000
anos, mas sem uma ordem demoníaca, sai dele. Mas Jesus tinha essa ordem. E quando Jesus viu, eles já sabiam que ia receber a ordem. Então, o que eles fizeram? O que eles fazem muitas vezes, fingiram adorar, se ajoelharam e pediram e rogaram. Por favor, não nos deixe, não nos tire desse mundo. E Jesus falou assim, perguntou-lhe Jesus, qual é o seu nome? O que não nos dá o direito de perguntar a todo demônio que nome tem. Queridos, olha só. Nós precisamos renovar no Espírito Santo a nossa fé. Precisamos renovar no Espírito Santo águas frescas de atitudes novas como igreja. Quem mandou você perguntar o nome do demônio sempre? Isso não é assim. Mas Jesus perguntou aqui, não todas as vezes. Qual é o seu nome? Ele responde, Legião. Meu nome é Legião. Ele fala no singular. E nós sabemos que Legião são muitos demônios em um só. Respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus, com insistência, que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando por ali, numa colina próxima, e os demônios imploraram de novo a Jesus, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos entraram naqueles porcos. E a manada, que era cerca de 2.000 porcos, caiu em direção ao mar da Galileia, ao mar, e se precipitou abaixo em direção, e nele se afogou. Queria que eu jogasse aqui a mídia, tem a foto dessa cidade do Gadareno. Aqui está. Então, a Bíblia nos ensina que foi nessa cidade. Tem mais uma foto dela, você pode projetar? Essa foi a cidade que Jesus encontrou. Eu quero que você veja a altura. A altura que essa manada caiu e se afogou no Mar da Galileia. E ali num dos buracos assim bem superiores, você vê um túmulo aberto. E mais uma foto, parece que tem mais uma. Certo. Então, essa é a cidade de Gadara. O nome dessa cidade é Gadara. E ele era gadareno porque ele morava nessa cidade. E toda essa análise dessa situação terrível que essa vida vivia, né? A Bíblia nos ensina aqui que os porcos morreram, pode apagar. E aí depois, a gente lê aqui. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de região. Aqui no 15. Quando se aproximaram, 14. Os que cuidavam dos porcos, na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que estava acontecendo. E quando o povo se aproximou de Jesus, viram o homem que fora possesso de legiões de demônio. Esse homem estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Repete comigo, juízo. Então, o que acontece aqui, né? Os espíritos imundos saem daquele corpo, e ele se refaz, e volta a si. E senta, e vestem-no. E quem o conhecia, ele era chamado de o monstro de Gadara. Ele era conhecido como o monstro de Gadara. E quando viram ali, aquele homem que um dia foi possesso de legião de demônios, sentado vestido de perfeito juízo, se assustaram. Os que tinham visto começaram a contar ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também que os porcos haviam morrido. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Porque eles ficaram com medo de Jesus. Porque aquela cultura era uma cultura grega, helenista. Havia poucos judeus ali naquele lugar. Depois eu explico um pouco por que isso é importante. Aí, quando Jesus estava entrando no barco, para voltar, para sair da legião, ali da região, o homem que estivera endemoniado, suplicou-lhe. O verbo suplicar é pedir muito. Suplicou-lhe que o deixasse partir com ele. Mas Jesus não permitiu. Porém disse, volta para casa. Repete comigo, volta para casa.
eu queria ministrar ao coração de cada pessoa aqui, nossos corações. Nós estamos descrevendo uma pessoa endemoniada, que não tem nenhum juízo, que come mortos, defuntos, e que se fere todo e anda nu, e que quebra todas as correntes. Mas muitas vezes temos fases difíceis da nossa vida, que nós nos tornamos rebeldes com Deus, e nos rebeldes na família, e Jesus falou uma coisa muito linda para ele: volta para casa. A sua casa ficou sem você tanto tempo. Agora que eu te curei, volta para sua mulher, para os seus filhos. Volta a fazer o papel que você deixou para trás. Ele falou mais: volta para casa, para sua família. Ele tinha uma família. E aí você pode pensar na família desse homem, e a gente pode pensar em nós, como nós choramos por alguns familiares nossos. Eles voltarão para a nossa casa, em nome de Jesus. Você crê nisso? E ela falou assim: volta para casa, para a sua família. E aí vem o verbo do grego, que é o mesmo verbo de proclamar. E proclama, e anuncia. Repete comigo, igreja. E proclama. Mais forte, proclama. E anuncia. Quanto o Senhor fez de bom por você. Vamos. Quanto o Senhor fez de bom para vocês. Essa foi a ordem de Jesus para ele. Volta para casa. E anuncia o quanto o Senhor fez de bom para você. E como o Senhor teve misericórdia de você. Então, o 20 diz assim: aquele homem se foi e começou a o quê? A anunciar. Aquele homem se foi e começou a... Tá fraco. Aquele homem se foi e começou a anunciar. Nós temos tantas coisas para anunciar. Quem pode dizer amém? E a ordem é essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Proclamar, pregar, anunciar, são verbos que se referem à fala, à palavra falada. Não queiram só anunciar com a sua vida, com o seu testemunho, mas seja ousado para pregar e anunciar, cheio de Deus, o que o Senhor tem feito na sua vida. E esse homem obedeceu. Repete comigo: obedeceu. Aí eu volto a falar sobre que obedecer é muito mais difícil do que sacrificar. E aí, aquele homem se foi e começou a anunciar. Onde ele anunciou? Decápolis. Você pode jogar o quadro Decápolis que eu fiz para você aí? Tudo quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Então, aquele endemoniado de Gadareno, ele simplesmente obedeceu ao Senhor. Ele queria ir embora com Jesus. Mas o Senhor falou assim: não, volta para casa. E hoje eu sinto uma voz no meu coração para muitas pessoas aqui: volte para a sua família, volte-se para casa, volte-se para Deus, volte para o seu filho, volte-se para o Senhor. Onde você anda? Você pode estar de corpo presente, mas o seu coração e a sua mente estão fora da sua casa, fora da sua esposa. Volta para casa, te diz o Senhor também. E a Bíblia fala que ele começa a anunciar em Decápolis, porque Gadara, que é a cidade do Gadareno, que ficava perto das margens do rio, do Mar da Galileia, Gadara fazia parte do que a Bíblia chama de Decápolis. Mas o que é Decápolis? É um conjunto de 10 cidades importantes, embaixo da cultura do Império Romano. Muitos são gregos, poucos judeus. Pensa comigo assim: se eu viro para cá, nessa rua aqui, nessa direção, na minha esquerda, à esquerda do rio, à esquerda do mar da Galileia está a Jordânia, e em cima a Síria. Estão comigo? E à direita está Israel. Por isso a diferenciação do batismo de João Batista, que foi feito do lado da Jordânia, e não do lado de Israel. Se você andar assim nessa direção, Decápolis está para cá, e pega toda a Jordânia, parte de Israel e um pedaço da Síria. Então Gadara hoje,
existe ainda como o nome de uns Queens. É pouco importante, porque Gadara sempre foi uma cidade muito pobre. Depois, são 10 grandes cidades. E eu separei 3 por serem as mais importantes. Gadara, porque era a cidade daquele homem. Filadélfia e Damasco. Essa Filadélfia não é a Filadélfia, cidade, nem a igreja de Filadélfia que fala Apocalipse, não é. A Filadélfia de Apocalipse é a cidade de Lídia. Essa Filadélfia é simplesmente hoje Amã, que é a capital da Jordânia. E Damasco, que é a capital da Síria. Mas por que essa aula de geografia? De história, estou lembrando, Carlinhos. Uma vez eu tive que pregar fora, e você pregou. Aí foi uma pessoa da nossa igreja lá, amiga da Liliane. Ela entregava tudo. O culto foi bom? Olha, foi ótimo. O pastor pegou, quem pastor? Foi o pai da Liliane que pegou. Sabe que bom, pegou sobre o quê? Não sei, pegou sobre história geral. E geografia. Aí eu, entendi. Aí depois de um tempo falei assim, entendi, depois eu vou ver o que ele pegou. Não entendi nada. Ela, entendi nada. Mas a senhora pega também não entendo nada. Aí eu falei, caraca, a gente está ferrado mesmo, né? A gente está aqui jejuando, orando para poder falar com o povo. Então isso é muito importante. Por que é importante? Eu vou dizer por quê. Olha para mim, igreja, os novos convertidos. Decápolis é um conjunto de cidades. Então aquele endemoniado de Gadareno se transformou num grande missionário ali na Jordânia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele foi anunciar. E o anúncio envolve deslocamento. Parem com esse sofisma de dizer, a minha vida anuncia Cristo. Olha, tomara que sim, que eu também queria. Que eu fosse uma carta viva, anunciando o Senhor. Mas isso não anula a ordem, ide e pregai, e falai. Isso não anula. Fala com o teu vizinho, fala com a sua família, das grandes coisas boas que o Senhor fez na sua vida. E a importância que a gente tem de entender que ele se tornou um missionário na Jordânia. E me questiono também, a nível temporal, se os 2 eventos que vêm depois desse, que é a mulher do fluxo de sangue e a cura da filha de Jairo, não teve a ver com a libertação desse gadareno. No capítulo, depois, tanto Lucas como Marcos fala disso, que Jesus liberta o endemoniado, depois cura a filha de Jairo, e depois cura a mulher do fluxo de sangue. Eu fico imaginando a percussão daquela região de Decápolis, daquelas 10 cidades, ficaram sabendo sobre a glória do Senhor, porque aquele homem foi e nunca mais voltou, pregando o evangelho para a Jordânia. Eu estive em Amã, eu conheci a Jordânia, eu fiz a rota de Moisés, e existem muitas igrejas evangélicas até hoje lá. Então, a gente precisa de entender como é importante que nós anunciemos, proclamemos as boas novas do Senhor, mas nós nos calamos. Sabe por quê? Nós porque nos sentimos fracos, aí vai a nossa situação. E com isso eu queria que a gente continuasse aqui, pegasse a história da mulher do fluxo de sangue. Eu gosto mais da versão de Lucas 8:43. Que fala assim, é o mesmo contexto, também está em Marcos 5, que diz assim, uma mulher tinha um fluxo de sangue, estão comigo? E gastava muito dinheiro com os médicos. E por nenhum dos médicos pôde ser curada. Então a gente primeiro viu o anúncio do gadareno, liberto. Quantas pessoas aqui foram libertas do Senhor Jesus? Eu fui. Não, bota a tua mão lá no alto, porque a libertação foi muito grande. Glória a Deus por esse dia que fomos salvos. Então, aqui, ele anuncia, essa mulher, a Bíblia fala que ela chega por detrás dele, de Jesus, e ela toca onde ela toca? Na orla do seu vestido. Estão comigo? Eu estou em Lucas.
Ela toca na orla das suas vestes, na orla do seu vestido. Mas por que ela tocou ali? Porque ela sabia que a orla das vestes sacerdotais era o lugar simbólico da autoridade do sacerdote. Os nós que estão dados numa orla sacerdotal, com 144 fios, significam a autoridade do sacerdote. Ela não quis tocar em Jesus para ficar curada e viver a vida dela. Ela quis tocar em Jesus e falou assim: eu estou te tocando porque eu quero te servir. Eu estou te tocando porque eu quero te seguir. Eu estou te tocando porque eu quero me converter. Eu estou tocando no Senhor porque eu quero mudar a minha vida. Eu não quero só receber, eu também quero dar. Eu quero mudar. Eu estou tocando para ser curada. Tocando no nome do Senhor Jesus como Senhor, em Jesus como Senhor, a autoridade. E ela toca em Jesus. Então, chegando por detrás dele, toca na sua orla e logo o seu fluxo de sangue estanca. E disse Jesus: quem me tocou? E negando, todo mundo negava, disse Pedro aos que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta, te oprime, e tu perguntas quem me tocou? Aí ele fala assim, e disse Jesus: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. É quando eu falo para você que virtude é poder, porque de mim saiu o poder. A multidão me massacra, me empurra, me toca, me aperta, mas ninguém tirou de mim poder. Alguém tocou em mim de uma forma diferente e de mim saiu poder. Nós precisamos tocar em Jesus de uma forma diferente e receber dele o poder da cura, o poder da mudança, o poder do fundamento da nossa fé. Nós não podemos ficar só esbarrando em Jesus, abraçando e dançando com Ele, sem que a gente toque na autoridade de fazer o Senhor da nossa vida. Jesus é Salvador, mas Ele é principalmente o Senhor da nossa vida. Eu acho lindo quando o Luciano Subirá escreve: porque o Senhor é Jesus. Nós perdemos, sabe? Nós perdemos o temor. Ontem eu estava fazendo a minha unha na manicure e ela falou assim: só o sangue de Jesus isso aqui. Eu falei assim: minha filha, não fala sangue de Jesus assim não. Ela falou com uma pessoa que eu não conheço, também não conheço ela. Nós usamos o sangue de Jesus para as piadas. Só o sangue, irmã, só o sangue. Cara, você não tem noção do que é isso. Você não tem noção do que está fazendo. E quando aquela manicure falou assim: só o sangue. Assim, comigo, quando você fizer para minha mão, você não fala dessa forma. Porque isso é grave. Ou então você chega para o irmão e fala assim: em nome de Jesus, hein? Vê se tu muda, hein? Em nome de Jesus. Como se fosse uma coisa assim, vulgar, sabe? Usamos as coisas celestiais, as ferramentas de poder, e colocamos de uma forma vulgar na nossa linguagem. Isso é perigoso. O sangue de Jesus, o nome de Jesus é poderoso para quebrar correntes de endemoniados, para curar. Então não use essas expressões de qualquer forma, use-nas com poder, com autoridade, com consciência e na hora certa. E na hora certa. E Jesus falou uma coisa linda: alguém me tocou, porque bem senti que saiu de mim virtude. Como eu queria tocar em Jesus hoje. Quem quer tocar em Jesus hoje e receber do Senhor virtude, poder, autoridade sobre uma enfermidade? Estava ouvindo a situação da família da Kátia. Ela pediu oração pela família dela, e eu vou pedir oração pela família dela e por ela também. Precisamos dessa igreja que tenha unção e autoridade. É uma igreja consciente, que não brinca com as coisas celestiais, que da boca não fala palavrão, mentira. Porque de uma fonte só, meu amado, olha só, de uma fonte só você não tira água doce e água amarga.
Se a sua boca está suja de palavrões, a sua boca tem que estar limpa para adorar o Senhor. Você compreende? E isso depende de você e de mim. Não depende de Deus. Nós precisamos limpar a nossa vida. É tempo de conserto, é tempo de ajuste, é tempo de consciência sobre a palavra de Deus. De nós entendermos o que nós estamos ensinando. Eu estava aqui na adoração. Para gente, todo tempo isso é trabalho. É conscientizar as nossas ovelhas, o nosso rebanho, daquilo que eles são no Senhor. Conscientizar nossas ovelhas e rebanho do que o tempo está no fim. Orando, Maranata, vem Jesus. Como a situação está a nível mundial. E nós estamos brincando. Brincando de igreja, de sermos igreja. Ninguém anuncia nada, ninguém fala nada. Brasileiro, então, faz piada de tudo, até de desgraça faz piada. E tem brasileiro, e tem crentes que ri, não sei como que ri, mas que ri. Então, essa mulher tocou, e a Bíblia fala assim, saiu virtude. Vendo, então, a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se tremendo. Repete comigo, tremendo. Isso mostra temor, não medo. O Senhor não nos chamou para ter medo dEle. Ele nos chamou para ter temor. Mas nós perdemos a vergonha na cara. E nós estamos brincando com as coisas do Senhor. De uma forma, estamos mentindo, estamos fingindo que temos o Espírito Santo, estamos dançando na carne, profetizando na carne. Tudo isso vai vir à conta. E como pastora, e como parte desse corpo que eu amo, o que eu quero é que todos nós possamos subir para o Senhor. É só olhar ao derredor e ao redor. E discernir tempos e tempos. Então a mulher veio, não podia se ocultar, aproximou-se tremendo, prostrando-se diante dele e declarou-lhe diante do topo, por causa que lhe havia tocado, e estava sarada. E você já sabe o resto da história. Vamos aplaudir o Senhor dos senhores. Quem fala, vai minha filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, quando nós lemos o versículo de 1 Pedro, eu fico pensando assim, gostaria de ler um texto que eu escrevi, tomara que eu consiga depois voltar. Eu escrevi esse texto aqui. Queria ler para vocês aqui. Estava ministrando com uma pessoa. Muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Começamos o culto hoje orando pela Igreja do Brasil. E o tempo de Deus não é a nossa contagem cronológica. O tempo de Deus não tem 12 meses. E nem 24 horas. A volta do nosso Senhor Jesus será na rapidez do deslocamento de um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Assim será a volta do Filho do Homem. Muito rápido. Muito rápido. E na mesma rapidez acontecerá também a ressurreição dos mortos e acontecerá o arrebatamento da igreja. Não sei se os novos convertidos estão me entendendo, mas estou disponível a explicar depois, que a igreja vai ser arrebatada. A igreja. Não os que se dizem igreja, mas aqueles que são igreja serão arrebatados. É uma grande diferença e perigosa diferença. E a Bíblia nos ensina aqui, acontecerá também, aqui em 1 Coríntios 15, no 52, fala uma coisa assim, também acontecerá num instante, repete num instante, num piscar de olhos, em fração de segundo, a Bíblia fala assim, acontecerá num instante, num piscar de olhos, diz Paulo, usa essa expressão, isso aqui ó, no piscar de olhos é isso aqui, faz o seu olho aí, pisca o teu olho, você vai sentir o que é um piscar de olho. E num piscar de olhos, ao som da última trombeta, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão. Antes, como era difícil entender esse piscar de olho para mim,
Agora, eu pisquei o meu olho há tão pouco tempo, eu já estou vendo tanta coisa. O cenário mudou no piscar de olhos. Por isso que nós temos que estar preparados todos os dias para ver o Senhor. Preparados de verdade. Porque no piscar de olhos, podemos ser chamados para o Senhor. Em segundos, em fração de segundo. Eu escrevi assim, a expressão piscar de olhos, um instante, nos prova que o tempo de Deus não tem uma contagem cronológica como o nosso tempo. O relógio de Deus não para. E a prova é que no piscar de olhos, muitas coisas irão acontecer nas nossas vidas. É tempo de conserto com Deus. É tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar para a família. É tempo de voltar para a esposa. É tempo de você se voltar para o seu filho. E você, filho, se voltar para o seu pai. É tempo, é hora chegada. Nós não temos muito tempo. Porque, mas existe uma lista para ser cumprida. O Senhor cumpre tudo num dia, se Ele quiser. Certo ou errado? E se cumprirá, vamos nos preparar, porque o nosso tempo não corre como o tempo dele. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E os nossos planos não são os planos do Senhor. O fato é que tudo será muito rápido. É tempo de se consertar com Deus. Queria terminar minha palavra aqui, abrindo a Bíblia em Atos 1. Diante do desafio desses dias que passamos aqui, no Brasil, no mundo inteiro, né? Vamos ler Atos 1. Quando os discípulos estavam se despedindo de um Jesus ressurreto, com o qual venceu a morte, eles caminharam durante aqueles dias. Essas foram as últimas palavras de Jesus nessa terra, que a gente vai ler agora, em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando os discípulos perguntam a ele a respeito da política de Israel, ele falou assim, eu vou para o meu Pai, enviarei meu Espírito, e ele lhes dará virtude, receberei virtude. A palavra virtude entra de novo. E vocês receberão poder. Amém, igreja? Vocês receberão virtude. Receberão o quê? Poder. Para ser o quê? Para ser o quê? Para ser testemunhas. Você conhece alguma testemunha calada, Renata? Testemunhando sobre nossa fé. Testemunhando, falando, anunciando. Então, nós estamos equipados, igreja. Equipados para cumprir com 1 Pedro 2. O Senhor nos equipou com virtude, com batismo no Espírito Santo, para que nós tivéssemos poder e autoridade para anunciar as grandes coisas boas que o Senhor é capaz de fazer pelas nossas vidas. E não nos calar. Não fazer reuniões mortas, ajuntamentos humanos, não. Mas anunciar as grandes e maravilhosas feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas a gente não tem feito. O que nós temos feito? Eu queria só para fechar. São que horas eu estou atrasada? Tá. Quando eu tive Covid, no mês de junho, eu fiquei separada sozinha. Minha família saiu. E passei bem pelo Covid. Mas eu tive uma noite, geralmente durmo com um quarto negro. Nenhuma luz no meu quarto, nem de celular, nada. Negro. E eu preparei minha cama, orei para dormir. E aí pensei assim, eu estou tão cansada, que eu estava muito cansada. Eu vou dormir a noite inteira. E o Senhor me visitou aquela noite. E o Senhor falou, um dia você vai dizer isso à igreja. E esse é o momento que eu estou dizendo. E o Senhor me visitou de uma forma tal, eu não tenho tempo para falar aqui, depois vou voltar ao assunto, que eu recebi um novo batismo no Espírito Santo.
foi a maior experiência da minha vida, depois da minha conversão. E depois do meu batismo do Espírito Santo, no início do meu primeiro amor. Quando eu acordei, eu estava falando em línguas, eu estava chorando, falando em línguas, e o Senhor falou, filma. Eu liguei o celular, e eu comecei a filmar o cântico que o Senhor tinha me dado, na língua que tinha me dado. Eu tenho comigo aqui. E liguei para o meu marido, liguei para algumas pessoas, era 1h20 da manhã só. E eu só fui conseguir... Sabe o que eu pensei, queridos? Eu estava tão lavada, Kátia, Esther, eu estava tão lavada, que eu achei que eu ia morrer de Covid. Eu estava pronta para subir. Eu me lavei, eu falei com Deus, tudo que me machucou, que me machucava. Naquele momento que o Espírito Santo desceu sobre mim, ali, sozinha, eu abri meu coração, lavei a minha alma. Eu me lavei toda, assim, falei tudo que eu podia me lembrar, que me bloqueava, que me paralisava, que me entristecia. E eu falando com o Senhor, e o Senhor foi me lavando de uma forma tal, que eu pensei assim, vou partir de Covid, não importa. Eu estou pronta para partir. E eu estava mesmo pronta. Tanto é que eu fiz algumas mensagens para alguns familiares meus. E quando foi 5 da manhã, eu encostei a cabeça no travesseiro e fiquei surpresa quando os meus olhos abriram. Depois. Nós precisamos, igreja, de uma nova experiência com o batismo do Espírito Santo. Nós precisamos renovar a nossa vida no Senhor. Eu nem pedi aquilo naquela noite. Ele sabe do que você precisa, do que eu preciso. Ele vem. Àqueles que o buscam, Ele vem. Ele está aqui essa manhã. E para te dizer que como é necessário, como você está aqui, como é necessário que a gente divida a nossa experiência com o nosso irmão, nosso pai, nossa mãe. Como é necessário a gente viver aquele amor que a gente vem, mas a gente vem com alguém que a gente ama, para que essa pessoa possa vir ao culto e aceitar Jesus e conhecer o Senhor. E receber o Senhor Jesus na sua vida. Como fez o endemoniado anônimo de Gadareno, se tornou um grande missionário na Jordânia. Grande missionário na Jordânia. Com certeza ele levou a família dele, não é? Com certeza. Então, queridos, essa é a grande chamada. Eu falo para os missionários que não saíram. Por que você não obedeceu? Eu falo para os pastores que estão na cadeira sem ser frutíferos. Aos diáconos, aos líderes de louvor, a você que nos visita, a todos nós, o Senhor tem te chamado para anunciar. Porque todos nós aqui temos uma linda história para contar da nossa própria vida. Porque Ele nos tirou do império das trevas, da cegueira, do pecado, da prostituição, do adultério, da fornicação, das drogas. Ele nos tirou do fundo do poço e nos elevou para o império a luz do seu Filho de amor. Onde eu estaria eu, Beth, se não fosse o Senhor? Onde eu estaria? Queridos, eu não quero nem exagerar, mas eu tenho ganho para Jesus na minha vida, fácil é fácil, mas 100 pessoas a 120 pessoas que permanecem no Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu me converti, eu li o capítulo de Ezequiel 3, que fala assim, se você avisar o perverso, ele não se converter, está aqui, Ezequiel 3, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, então não o avisares, não proclamares, não anunciares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele, da tua mão, requererei. O Senhor tem dado a vocês um ministério. O Senhor tem dado a vocês vidas que vocês são responsáveis espiritualmente. A nós. Mas se avisardes ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade, nem do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma.
É necessário proclamar, é necessário anunciar as grandes coisas e o grande poder que existe em Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que liberta demônios de uma pessoa como o endemoniado de Gadareno e faz daquele homem missionário numa nação estrangeira. Assim como ele fez com esse homem, tem feito com a nossa vida e fará muito mais se nós deixarmos o Espírito Santo nos lavar. Vamos ficar de pé. Vocês têm direção de música? Porque eu não tenho. Não sei que vocês podem cantar aqui, eu posso encaixar a minha palavra, eu não pensei nada. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver